Aleluia! Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Então dá um glória a Deus bem alto. Pode se sentar, fique à vontade. Hoje é um dia muito especial, não é mesmo? Dia das Mães. Nossa, esse negócio aqui dá um trem diferente aqui, né? Legal, gostei. Muito diferente. Gente, hoje é um dia muito especial, Dia das Mães. Meu Deus do céu. E eu só me lembro da minha mãe. Cadê minha mãe? Olha lá, ela tá me filmando, olha. Da minha mãe me falando assim: o dia que você for mãe, você vai me entender. Gente, eu nunca assumi isso, vou assumir agora. Mãe, eu te entendo hoje. E eu dá até uma girizinha quando ela falava isso pra mim. Quando você for mãe, você vai me entender. Quando você for mãe, você vai me entender. Hoje eu entendo a minha mãe. E olha que os meus estão pequenos, hein? Quando for crescendo. Mas, gente, feliz Dia das Mães pra você, mamãe. É um dia especial pra todos, porque se você não é mãe, você é filho. E aí fica todo mundo meio emotivo. Mas glória a Deus por essa figura materna. Amém? Nós somos, de fato, instrumentos de Deus para criarmos filhos na promessa dele. Amém? Os nossos filhos são como flechas na mão de Deus e nós somos as escolhidas para guiá-los no caminho, para instruí-los na palavra, para instruí-los na verdade. E glória a Deus que existe um favor e uma graça, amém? Sobrenatural sobre a nossa vida. E agora eu estou falando realmente só para as mamães, porque quem é mãe que entende isso. Mas é isso, gente. Feliz Dia das Mães. Que todos nós sejamos edificados pela palavra de Deus essa noite. Então, abra o seu coração para receber uma porção extra de Deus. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Lá em Jeremias. Jeremias, no capítulo 17. Jeremias, no capítulo 17, a partir do verso 5. Olha o que está falando lá. Jeremias 17:5. Fala assim, ó. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos e numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com as suas obras. Amém? Olha só, gente. Glória a Deus, né? Que quando a Bíblia fala sobre algo ruim, ela sempre nos recompensa com algo bom. Porque aqui esse texto começa falando que maldito é o homem que confia em homens, que faz da humanidade a sua força. Fala que o coração dele está afastado do Senhor. Então, a Bíblia é muito clara em nos dizer que nós não devemos confiar em homens, mas o nosso coração tem que estar depositado nele. E sabe, uma coisa que a gente tem que entender é que, quando a Bíblia fala para a gente não confiar em homens, isso não quer dizer que nós não devemos ser pessoas confiáveis, amém? Porque de fato, o nosso coração, a nossa confiança não tem que estar em pessoas. Mas nós devemos ser pessoas disponíveis para sermos usadas por Deus, para ser um instrumento de Deus na vida de outra pessoa, não é verdade? Então nós, como crentes, amém? Mesmo que a confiança da pessoa não esteja depositada em nós, nós estamos aqui para sermos usados, para sermos guiados, para Deus nos usar como instrumento na vida de outra pessoa, amém? Seja no nosso trabalho, na nossa casa, aqui na igreja, a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não, amém? O pastor Bud, eu já vi em várias ministrações as pessoas, os ministros, né, falando isso, que ele falava assim, que se a sua palavra não vale nada, você não vale nada. Aí imagina ele falando, né? Eu não consigo imitar ele, mas imagina ele falando: irmão, se a sua palavra não vale nada,
nada, você não vale nada. E olha como é forte isso. Mesmo que a confiança da pessoa não esteja depositada em nós, nós devemos sim ser pessoas confiáveis. A nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Imagina lá no seu trabalho você delegar algo para alguém, você pedir algo para alguém e você não poder confiar que aquilo vai ser feito. Aqui na igreja, imagina, gente, eu no Rema eu ponho esse povo doido. Rafaela, você não ri não, Rafaela. Mas isso é algo que eu falo assim, gente, isso ou é um defeito ou é uma qualidade. Quando eu peço algo para alguém fazer alguma coisa para mim, algum favor para mim, eu nem lembro mais que eu pedi. Porque eu simplesmente descanso, eu estou confiando que aquilo vai ser feito. Amém? E nós devemos ser essas pessoas, que a nossa palavra é confiável, que nós estamos aqui prontos para cumprir aquilo que a gente fala, aquilo que a gente promete, amém? Mas diz assim, mas o meu coração não tem que estar depositado em pessoas, mas no Senhor, amém? E olha só, aquele que deposita sua confiança em homens e não no Senhor, habitará nos lugares áridos do deserto, é o que o texto está falando. Gente, nós somos filhos, amém? Nós somos cuidados, protegidos, nós somos livres de toda maldição, nós somos livres de tudo que é ruim, porque Jesus Cristo já nos livrou na cruz, amém? Mas a Bíblia não nos promete uma vida sem problemas, a Bíblia não nos promete uma vida sem adversidades. O próprio Jesus disse, nesse mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Mas a Bíblia está falando que aquele que não deposita, aquele que deposita sua confiança em homens e não no Senhor, habitará no deserto. Sabe, a gente tem uma palavra, a gente tem uma promessa. A gente pode até estar passando pelo deserto, mas o deserto não é nosso lugar de morar, amém? Não é o nosso lugar de habitar. A gente passa por ele, mas ali a gente não fica. Mas a gente tem que confiar no Senhor, porque aquele que não confia vai se colocar nesse lugar, num lugar que ninguém habita, onde tudo é seco. Ou seja, quem não confia no Senhor não tem uma vida boa, tem uma vida terrível, é o que o texto está dizendo, amém? Olha só, aqui fala que não vai ver quando algum bem chegar. Ou seja, quando alguma coisa boa acontecer, ele não vai ver, porque a sua confiança não está no Senhor. Ou seja, aquele que não confia em Deus, aquele que não deposita a sua confiança em Deus, vai ter uma vida terrível. Mas aí, o texto continua, falando, bendito é o homem que a sua confiança está em Deus. Quem é bendito, gente? Aleluia. Abençoado é o homem que sua confiança está em Deus. Aqui está falando que ele vai viver como uma árvore plantada perto das águas, junto às águas, onde suas raízes se estendem. Olha só, ele nem vai se incomodar se o calor chegar, se o dia mau chegar. O ano pode estar bom ou ruim, ela não vai parar de dar frutos. Aquele que confia no Senhor, não importa se as condições estão favoráveis ou não, ele vai bem em tudo. Meu Deus e meu Pai, glória a Deus. E aí o texto fala assim, ó, que ele não fica ansioso no ano da seca, quando o ano ou o tempo não está bom. Outra versão, eu estou lendo na NVI, na Almeida, Revista e Atualizada, fala assim que ele não se perturba. Fala assim, não se perturba. Ele não fica ansioso, ele não se perturba. E sabe que essa pessoa que confia no Senhor, ela não fica ansiosa, não é porque tudo está indo bem. Ela não se perturba, não é porque tudo está favorável, tudo está bom demais da conta, tudo está perfeito, não. Mas é porque o seu coração está depositado no Senhor. O seu descanso está em Deus. E ele sabe que como confia no Senhor, que é o dono de todas as coisas, que é quem tem domínio sobre as nossas vidas, que é quem nos dá livramento, quem nos dá favor, quem nos dá graça, provisão, porque o nosso coração está nele. O dia mal chega, o tempo mal chega, mas a gente está descansando, amém? Está desfrutando de uma paz que de fato excede todo o entendimento, amém? Aí, o verso diz assim, ó, que o coração é enganoso. E sabe, por que a Bíblia está falando que o coração é enganoso? Sabe aquela frase que a gente escuta muito, que coração é terra que ninguém pisa? Vocês já ouviram isso? Ah. Coração é terra que ninguém pisa, porque a gente não consegue decifrar o que está no coração do outro.
Ou seja, o coração é algo enganoso, porque a gente não decifra o que o outro está sentindo, o que está de fato no coração. Mas aqui está dizendo que o Senhor sonda os corações. A Bíblia fala que Ele perscruta o nosso coração. Ele sonda o coração e examina a mente. Ele examina os pensamentos. E aí termina falando para recompensar o que é proposto para cada um. E agora eu te pergunto, como que está, queridos, os nossos pensamentos? Como que está a nossa vida de pensamento? Porque sabe, gente, a nossa mente realmente é muito barulhenta, não é verdade? É uma loucura. Tem hora que eu falo, meu Deus, meu pai, o que é isso? Porque de fato a nossa mente é muito barulhenta, os nossos pensamentos são muito barulhentos. E a gente não pode impedir que os pensamentos cheguem, mas a gente tem autoridade, a gente tem domínio para controlar os nossos pensamentos. E a Bíblia está falando aqui que Deus sonda o coração e examina a mente. Então Deus é digno sim da nossa confiança, o nosso coração está nele, de fato nós estamos confiando no Senhor, Ele é digno, e mesmo quando o tempo não está favorável, a gente descansa nele, porque sabe que Ele é digno de toda a nossa confiança, amém? Mas como que eu sei, de fato, se o meu coração está nele, de fato que a minha confiança está nele? Vamos abrir comigo lá em 2 Crônicas, no verso 16 agora. Que essa história eu vi numa ministração e realmente é muito forte, né? Falou muito comigo, eu tenho certeza que vai falar muito com você. 2 Crônicas, no capítulo 16, no verso 7, a partir do verso 7. Aqui está falando a história de um rei, do rei Asa, né? Do rei de Judá. E no verso 7 começa falando assim, ó, naquela época o vidente Anani foi dizer a Asa, o rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Aqui o profeta estava advertindo ele, falando assim, olha, você foi pedir ajuda para um homem, para o rei da Síria. Ele fez uma aliança com o rei da Síria e não com o Senhor. E por causa disso, o exército daquele rei escapou de suas mãos. Aí aqui no verso 8 ele fala assim, ó, por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Aqui ele está citando uma outra situação que o rei Asa enfrentou, e nessa sim ele confiou no Senhor, porque ele fala assim, ó, contudo você pediu ajuda ao Senhor e ele entregou em suas mãos. Então peraí, o rei Asa em uma outra ocasião enfrentou um grande exército com muitos carros e cavalos, mas ele pediu a ajuda do Senhor, ele confiou no Senhor, e a Bíblia fala que de fato ele recebeu a vitória, ele os entregou em suas mãos. Aí no verso 9 fala, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Aí continua falando, nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, porque você dessa vez não confiou no Senhor, você confiou em uma aliança que você fez com outro homem. Asa ficou muito bravo, irritou-se contra o vidente por causa disso, e ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Aí lá no verso 12 fala que no 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. E embora a doença fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. A minha versão fala desse jeito, mas só dos médicos. Em outra fala que ele não confiou no Senhor, mas buscou a ajuda dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Olha, o profeta ele vai questionar o rei, falando assim, como assim? Dessa vez você está confiando em uma aliança que você fez com outro homem e não está confiando no Senhor. Lembra, Asa, daquele exército grande que você enfrentou lá atrás? E lá você pediu a ajuda do Senhor e ele entregou a vitória nas suas mãos? Mas por que, Asa, que agora você está fazendo o contrário? Olha, Deus procura, os olhos do Senhor passam sobre toda a terra procurando um coração que está depositado nele, que está confiando nele, para que ele possa fortalecer, para que ele possa encontrar força nessa pessoa. Mas Asa, por que lá atrás você experimentou desse poder de Deus, você experimentou dessa confiança de Deus, você de fato pediu ajuda ao Senhor e ele te atendeu, e agora você está confiando em homens, agora você está se aliançando com homens e nem está confiando no Senhor?
É forte, né? Porque quantas vezes a gente de fato experimenta coisas sobrenaturais de Deus, mesmo que sejam coisas pequenas, mas em outras ocasiões não. A gente simplesmente estremece, a gente simplesmente se esquece daquela palavra que a gente recebeu. E nessa situação, Asa estava sendo advertido, estava sendo de fato confrontado pelo profeta. E aí eu me lembro de pessoas, né, a gente, todos nós, que em algumas situações nós não nos alegramos em ser corrigidos. Asa, o profeta mesmo confrontando Asa, lembrando ele, né, da confiança que ele tinha no Senhor, mas agora não tem mais. Ao invés dele receber aquilo, ele simplesmente se irou, ficou bravo e mandou prender o profeta. Meu Deus do céu. E sabe o que é pior ainda? Mesmo naquela primeira situação, ele não tendo recebido aquela advertência, vamos dizer assim. Tudo bem, ele ficou bravo, jogou o profeta na cadeia, mas ele poderia ter refletido sobre aquilo, não é verdade? Mas não. Aí a Bíblia fala que anos depois, tempos depois, ele fica doente. E é uma doença muito grave. E aí a Bíblia fala que mais uma vez, ele não confiou no Senhor. Ele simplesmente procurou a ajuda somente dos médicos. Meu Deus, sabe? E a palavra, ela de fato nos instrui nos mínimos detalhes. Porque a gente conhece o caráter de Deus e sabe que Deus é bom, que Ele não quer que a gente sofra, que a doença não vem dEle. E a Bíblia nos instrui sim a buscar ajuda. Não é errado você ir ao médico quando você fica doente. Não é errado você tomar remédio, você fazer o tratamento. Muito pelo contrário, se você não fizer isso, você está negligenciando a sua saúde. Mas o errado é você confiar somente nisso. Você vai ao médico não porque você está confiando no médico. Você vai porque você está confiando no Senhor. E sabe que Ele vai usar a medicina para te curar, para te tratar, para te ajudar e te auxiliar. Amém? Então, o errado não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Mas aqui fala que ele confiou somente nos médicos. E o que aconteceu? Morreu. Sabe? Onde está o nosso coração? Porque o problema está justamente em depositar a nossa confiança em pessoas e não em Deus. É onde você deposita o seu coração, que você decide desfrutar do que Deus tem para você. E sabe, isso é uma decisão nossa. É nós que devemos controlar o nosso coração, os nossos pensamentos. De fato, a gente não sabe o que está passando no coração e na mente do outro, mas o Senhor sabe o que está passando no nosso. E nós temos domínio e autoridade para controlar por meio da palavra, renovando a nossa mente, conhecendo o caráter de Deus. E é onde a gente deposita o nosso coração, é onde a gente decide depositar o nosso coração, que vai nos fazer desfrutar do melhor dessa terra. Amém? É o melhor dessa terra. É vida abundante, é paz, é saúde, prosperidade. É o melhor dessa terra. Amém? Mas é uma decisão. Fala aí para mim. Uma decisão. Amém. Amém. Sabe, Ele examina os nossos pensamentos. E a Bíblia fala que Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Meu Deus. Meu Deus, pensamentos de paz ao nosso respeito. Mas os nossos pensamentos também têm que estar em paz em relação a Deus. Eu vou falar de novo. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Mas os nossos pensamentos têm que estar em paz em relação a Deus. Quantas vezes a gente ora, a gente entrega, a gente pede, a gente declara, mas fica aquele pensamento aqui martelando. Os nossos pensamentos têm que estar em paz em relação a Deus. Amém? Você precisa olhar para Deus e falar: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Pai, é grave, mas eu confio no Senhor. Pai, é impossível, mas eu confio no Senhor. Pai, vai ser muito difícil, mas eu confio no Senhor. Amém. E até o contrário. Às vezes é fácil. Às vezes você até consegue fazer sozinho, mas você confia no Senhor e não confia só na força do seu braço, só na sua sabedoria, no seu entendimento. Não, Pai, é fácil, é possível, eu consigo fazer sozinho, mas eu confio no Senhor e não nas minhas habilidades, não na minha força, não no meu entendimento, mas no Senhor. Amém? Amém. E sabe, às vezes a gente escuta algumas instruções do Espírito que a gente não discerne que é Ele nos falando, não é verdade? E aí você pensa: não é possível que é Deus me falando para fazer isso.
Meu Deus do céu. O que eu tenho para dizer para mim e para você, porque, gente, isso de fato, o que a gente fala, que o primeiro ouvido a ouvir é o nosso, gente, isso é muito forte. Porque antes eu nem ministrava uma palavra dessa aqui. Porque eu pensava, gente, eu nem pratico isso genuinamente. Para que eu vou pregar isso para o povo? Mas essa palavra que está sendo ministrada aqui é para mim e para você. Amém? O primeiro ouvido a ouvir é o meu. Então a gente precisa de fato confiar no Senhor, porque eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil. Amém? Então nós confiamos e descansamos no Senhor. E quando Ele nos dá algumas instruções, eu digo, corre e obedeça. Porque a gente fica naquela, né? Fazendo conta. Não, mas peraí, essa conta não está fechando. Não, isso aqui que Deus está mandando eu fazer não tem lógica. Isso aqui, a conta não fecha. Irmão, corre e obedeça. Esteja atento para ouvir, para ser guiado de fato pelo Espírito. Alguns que estão aqui já tiveram a matéria como ser guiado pelo Espírito no Rema. Se você ainda não teve, você vai ter. Mas de fato nós precisamos ser instrumentos para sermos guiados pelo Espírito. Porque Deus fala. Às vezes é só a gente que não escuta. Às vezes a nossa mente de fato está tão barulhenta, tão barulhenta, tão barulhenta que você não para escutar. Você já foi ali na salinha das crianças, no auge dos meninos pegando fogo? Já. Eu também. E de fato, quando está muito barulho, se chegar alguém pertinho de você e falar com aquela voz mansa e suave, você não vai ouvir. Ou às vezes você até ouve alguma coisa, mas você não entende. É desse jeito se sua mente estiver barulhenta demais. O Espírito Santo vai falar com você e você não vai entender. Ou você não vai ouvir, ou você não vai obedecer. Mas nós confiamos e entregamos a nossa mente no Senhor. Sabemos que é Ele que examina a nossa mente e sonda o nosso coração. É Ele que é o nosso auxiliador, o nosso consolador. É Ele que nos ajuda nessas coisas também. Amém. Abra comigo lá em Mateus agora, no capítulo 6. Mateus 6, 25, que fala assim, ó. Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Sabe, quando a gente entra nesse lugar de confiança, de fato a paz que excede de todo entendimento domina a nossa vida, domina a nossa mente, amém? A gente desfruta dessa provisão, a gente desfruta do poder de Deus, do cuidado, da bênção, do livramento. Nós somos guardados, protegidos em tudo, porque nós simplesmente confiamos no Senhor, amém? Mas nós devemos julgar os nossos pensamentos. Sabe uma frase que o irmão Reagan fala nos livros, que às vezes a gente crê em alguma coisa, a gente declara aquilo com fé e aquilo não acontece, não é nem porque a gente não tem fé, mas porque a preocupação vem e os rouba. Sabe, irmãos, a preocupação de fato é um inimigo do nosso descanso, um inimigo da nossa fé. A Bíblia está falando aqui em Mateus, falando não se preocupem. Você não precisa se preocupar nem com o que você vai comer, muito menos com o que você vai vestir. Não se preocupem, porque a preocupação é um inimigo do nosso descanso, dessa paz que excede todo entendimento. É impossível ter paz preocupado com alguma coisa. E é por isso que a Bíblia nos fala para confiar em Deus, porque é Ele que vai nos livrar dessa preocupação. Amém? E sabe, a nossa confiança, ela não está no piloto automático. Não é porque você confiou um dia, descansou um dia e deu certo, você passou o dia inteiro despreocupado que no outro dia vai estar tudo bem. Não é no piloto automático. Lembra dessa história do rei Asa que a gente leu? Que uma hora ele confiou e deu certo, na outra... Então não é confiar uma vez, é uma vida de descanso em Deus. É uma vida de confiança em Deus. É uma vida dominando os seus pensamentos mesmo, para que você não viva preocupado. Os pássaros podem vir e sobrevoar a sua cabeça, não é verdade? Mas você que impede eles de fazer um ninho. E aí eu ouvi alguém dizendo que tem hora que tem alguns assuntos na nossa cabeça que os pássaros sobrevoam, faz ninho, bota ovo, e já está não sei em qual geração de tanta coisa, tanto tempo que aquele pensamento
pensamento está na sua cabeça. Não, irmãos, misericórdia. Nós confiamos e descansamos em Deus e somos libertos desses pensamentos de preocupação, de medo, insegurança. Ai, porque não vai dar certo? Vai dar certo, amém? Amém. Glória a Deus. Então tá, então a sua confiança ela vai se tornando cada vez mais forte quando você vai conhecendo o caráter de Deus, que inclusive é outra matéria muito top do Rema, né, Juliana? Ó, se sua confiança ela vive abalada, quer dizer que nós não estamos conhecendo de fato o caráter de Deus. Porque a nossa confiança não pode estar abalada. Não pode estar depositada em Deus em um dia e no nosso patrão no outro dia. Em Deus em um dia e na nossa mãe outro dia. Não, nossa confiança está nele. Amém? Amém. Ó, lá em Filipenses 4:6, fala, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Vocês já viram que em todo tempo existe uma relação muito grande entre coração e mente? Aqui está falando, ó, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos. Amém? Então, coração e mente, eles se encontram. E uma coisa que a gente não pode permitir é perder para a nossa mente, perder para a nossa cabeça. Que é quando você está avançando em triunfo, avançando em fé, avançando, mas aí vem o pensamento e você perde para ele. Vem a preocupação e você perde para ele. Não, irmãos, nós não vamos perder para a nossa cabeça, amém? O nosso coração está depositado no Senhor e é a palavra dele que nos guia, que nos sonda, que nos fortalece em todas as áreas da nossa vida, amém? Nós que somos mães, eu falo, gente, a gente tem que estar vigiando 10 vezes mais, né, do que as outras pessoas. Brincadeira, todo mundo tem que vigiar. E de fato a gente tem que estar cuidada em todas as áreas da nossa vida. É no espiritual, é no físico, é no mental, não é verdade? Porque se a gente não está bem cuidada nessas áreas, como que a gente vai conseguir cuidar do outro? É muito parecido com uma unção pastoral, por exemplo. Como que o pastor precisa se cuidar, não é verdade? Os líderes precisam se cuidar em todas as áreas para que a gente possa cuidar do outro. Amém? Então a gente guarda o coração e os pensamentos de nós em Cristo. Amém? Amém. E sabe, todo mundo passa por aflição. Mas qual é a nossa opção? A primeira opção quando a aflição chega. Quando o dia mau chega. Quando o pensamento de medo chega. O que é a primeira coisa que a gente faz? Eita, nós. Sabe, a preocupação é uma porta, é uma brecha para o diabo agir. A preocupação é uma porta para o diabo entrar. Porque ele encontra vantagem sobre nós. A respeito de algo que em Cristo nós já temos a vitória. Em tudo que nos aflige, seja uma doença que se levanta, seja uma preocupação, seja qualquer coisa, um emocional que um dia está muito abalado, em Cristo nós já somos mais que vencedores. Cristo já nos supre em todas as nossas necessidades. E se você fica preocupado, é tudo que o diabo quer para entrar e agir. Meu Deus e meu Pai. Então nós decidimos viver a vida de paz e nós resistimos à preocupação, amém? Resistimos à preocupação, à insegurança, ao medo, porque nós somos ousados, intrépidos, amém? Amém. Então nós vamos decidir permanecer nesse lugar de paz, amém? E nós vamos chegar nesse lugar, lidando de fato com sabedoria com esses pensamentos que chegam. Lidando de fato com essa preocupação que chega e declarando a palavra. Eu sou uma que fala muito. Nossa, como eu falo, aprendi com o Mateus. Vai dar certo. Giovana, vai dar certo. Vai dar certo. Gente, de fato, vai dar certo. Mas a gente tem que declarar a palavra junto com vai dar certo. Vai dar certo porque Deus me guarda, me protege, me livra em todas as coisas. Eu sou mais que vencedora. Vai dar certo porque a provisão já está disponível. Vai dar certo porque eu tenho paz em Deus. Vai dar certo porque o domínio próprio já é meu. Eu tenho paciência, longanimidade. Vai dar certo porque Deus me criou para andar em amor e em paciência com os meus irmãos, com os meus filhos, com o meu marido, amém? Então vai dar certo sim, mas junto com vai dar certo, vamos declarar a palavra. E olha a minha responsabilidade
Tati está falando isso aqui. Agora, toda vez que eu falar vai dar certo, vocês vão danar comigo. Vai dar certo, Giovana? Mas, oh, glórias, obrigada, Deus. Então vai dar certo sim. E não é porque a gente está dizendo que vai dar certo, mas porque tem uma palavra em nós, amém? E essa palavra que a gente crê e fala com a boca. Então abra a sua boca e declara. Vamos abrir a nossa boca e declarar, amém? Que nós confiamos sim no Senhor. Eu confio sim no Senhor. O meu coração está em Ti. Eu confio no Seu poder. Eu confio no Seu cuidado. Eu confio no Seu livramento. Eu confio na Sua provisão. Na Sua provisão sobrenatural. Eu confio, Pai. Eu confio na Sua palavra que diz que o Senhor é bom. Eu já conheço o Seu caráter. Sei o Deus que é meu Pai. Amém. Eu confio no Senhor. Oh, glórias.